como é que é pra você? Porque assim, cara, eu tenho exatamente essa impressão de muitos líderes religiosos. Eu não vou nem falar de muitos, mas de líderes religiosos muito famosos, que arrebanham muita gente, cara. Como é que é enxergar isso daí? Como é que é olhar pra isso e perceber essa realidade, cara? Porque a sensação que eu tenho é que... E é só uma sensação, mas eu não consigo sentir muita honestidade em vários desses caras, sabe? Pelas atitudes, pelo como eles demonstram a própria fé, sabe? O que eles fazem com que eles têm disponível para eles aqui na Terra, não depõe muito a favor do que eles estão pregando, sabe? É meio o contrário, e isso me assusta um pouco, assim, me deixa um pouco triste, a palavra é triste. Porque eu tô vendo muitas pessoas que estão realmente de coração aberto para uma ideia, que estão sendo absurdamente enganadas. Se você fica triste, imagina eu, que fico às vezes assim... Não sou melhor do que ninguém, eu tenho meus defeitos, viu, Igor? E peço a Deus todo dia misericórdia, minha esposa é testemunho disso, para não deixar que o Rodrigo... Porque às vezes a única coisa que vai conhecer de minha religião sou eu. Você tá entendendo? É verdade. De Deus sou eu. E às vezes, pô, que decepção. E tem um detalhe. Quando aparece um cara aí, sei lá, na mídia, às vezes tem um ator aí, que o cara foi flagrado no motel com a menina aí, menor, dá um rumor assim, o pessoal cancela e tudo, mas o pessoal não tá muito aí pra vida do cara, não. Agora, quando é um líder religioso, pô, o negócio pega muito melhor. Por quê? Você tá esperando do cara, e Jesus uma vez fez uma parábola interessante, ele amaldiçoou uma figueira, porque tinha um lance na época de... quase um psicodrama. Quando você queria ensinar alguma coisa, no Oriente Médio tinha muito isso. Você tomava uma atitude que causava um escândalo. Ou era uma atitude tão estranha que não precisava nem explicar, todo mundo entendia. Por exemplo, o rato é meu amigo, parça ali, aquela coisa toda, mas ele pega e me trai, eu pego assim, olha, a nossa amizade, e rasgo a minha blusa. Não precisa explicar, todo mundo entendeu. Ou então, uma atitude, vai assim, peraí, por que você está fazendo isso? Vamos supor que ele pega o copo aqui, eu derramo aqui. Por que você derramou a água aí? E a partir daquela situação inusitada, eu tiro uma parábola. Então Jesus um dia falou assim, vamos pegar figo ali naquela figueira. Aí quando ele foi lá pegar a figueira não tinha figo, apesar de estar cheio de flores. Aí Jesus amaldiçoou a figueira. No outro dia eles passaram, a figueira estava murcha. Eles falaram, Senhor, só amaldiçoou a figueira? Ele falou, sim, porque assim eu amaldiçoo a árvore que não dá fruto. Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto. Ele amaldiçoou a figueira porque ela aparentava dar fruto e não deu. Entendeu o lance? Que ela estava cheia de flores. Ele usou aquilo para ilustrar. Então, quando as pessoas estão ouvindo que, pô, o Rodrigo é um religioso, crê em Deus na Bíblia, eles já estão esperando algo espiritual de mim. A figueira. Se eu não der frutos, Deus vai me amaldiçoar. Isso é muito sério. Agora, por outro lado... Está na Bíblia? Está na Bíblia, está no Evangelho. Caraca, o lance quem é estéreo? Oi? E quem é não, estéreo? não, mas ali foi uma parábola... foi uma parábola que Jesus usou para falar... Já estou aplicando em outras coisas, desculpa. Exatamente. Não. Ali ele ilustrou os líderes que aparentam dar fruto e não dão. Entendi. Entendeu? Tanto é que a figueira estava cheia né, nesse sentido ali. Então ele usou para dar uma lição. O papel da figueira ali era dar fruto e não está dando... Exatamente, ela não está dando. Ele aparentava dar, porque ela estava toda cheia de flor. Agora, o lance é o seguinte, tem uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente está num determinado clube, todos nós temos o nosso nicho. Você se conversa mais com os pares, com pessoas que pensam como você e tudo mais e tal. A gente tende, às vezes, a demonizar outros grupos, principalmente pelos estereótipos que são criados. Por exemplo, no futebol, às vezes o camarada ele é tão fanático para um time que ele já pensa no cara da torcida rival como sendo a pior coisa que tem. Né? Olha a ideia que a gente tem de argentino, às vezes. Eu tinha uma ideia de argentino muito complicada e tudo e tal. Quando eu fui para a Argentina dar aula lá, como o argentino é gente boa, eles brigam com a gente no futebol, faz piada, aquela coisa toda, são meio arrogantes, mas quando você tá com eles ali, poxa, me trataram super bem, sabe? Super queridos e tudo mais, e outras coisas mais que eu podia falar. E não só do argentino, eu tô falando de vários outros grupos, eu dei apenas uma ilustração aqui. Quando você vai conviver, você fala assim, pô, cara, eu até não aprovo muito seu estilo de vida, não concordo, é diferente do meu. Mas você é tão legal, quebra um pouquinho aquele estereótipo. Tá entendendo o lance? Então, quando você convive com os religiosos, você vai ver que, graças a Deus, não é a maioria que é assim.
Não é a maioria. Só que, às vezes, assim, basta um criar um escândalo para criar quase uma generalização. Até porque esses caras que eu tô falando, eles têm bastante relevância. Tem relevância. Eu sei, alguns nomes passam na minha cabeça aqui do que você está falando. E acaba desanimando. Por Exatamente. exemplo, desanima pessoas como eu. De ver lá um escândalo. Não é nem a questão do escândalo, é a questão de como a gente vê o rebanho sendo tratado. É isso que às vezes, caramba, tipo, eu concordo no seguinte sentido: o que seria do mundo sem a palavra de Deus? Na minha opinião, seria a barbárie. Porque realmente a palavra de Deus, ela salva. Ela salva aquele que é dependente químico, ela salva aquele que está com a depressão, ela salva muita gente. Então, tipo, a palavra de Deus no mundo, desde a sua criação, ela é muito importante. A gente não deve nunca questionar isso. É questão de lógica. Até para quem é o ateu, o máximo do máximo, se ele questiona isso, ele, na minha opinião, é um ignorante. Não, é difícil discordar que a religião realmente não tem nenhuma influência na construção da sociedade moderna. Sim, mas total. o mau uso da religião também tem. Aí você falou o ateu, vou dar o exemplo do ateu. Pelo mundo que eu vivo religioso, a tendência é demonizar o ateu. O ateu é o cara que não tem Deus, é o cara que vai papapá. E, cara, quantos ateus que eu conheço, gente boa pra danar. Você tá entendendo? Muito queridos. Quando eu estudei na USP, eu lembro que eu tinha uns 2 colegas ateus lá, no MAI comigo, e eles falaram, pô, Rodrigo, que legal, cara, o jeito que você tem a sua fé e tudo. E quantas vezes a gente saía depois da aula lá, ia pro lugar beber alguma coisa lá, todo mundo com o seu chopp, eu com o meu suco de laranja, nunca me senti discriminado por eles. Mas isso não vem de hoje, se eu não me engano, chamam até de seitas, né? Rosa Cruz, maçonaria, eles são ateus. Não são, não. Maçonaria, eles são ateus? Não. Não? Maçonaria nem Rosa Cruz, não. Então, da onde é que veio essa demonização da Rosa Cruz da maçonaria? Isso. Tá. A maçonaria, o que acontece? As religiões cristãs... Sabe que eu fui acusado de maçom esses dias na internet aí? É porque eu tirei uma foto e antigamente o pessoal colocava muito a mão aqui assim, para tirar foto. Eu fui tirar foto no museu e eu coloquei a mão assim, que era uma forma clássica, que tinha desde a Grécia Antiga, estou falando do 4º século a.C. Aí eu tirei pra quê? Aí os caras, pô, o Rodrigo é maçom. Não, por causa da mãozinha na foto. Exatamente. Porque aí colocaram foto com Napoleão e tudo mais. Eu comecei a zoar também, que eu fui no Museu de Cera lá na França. Aí eu tirei uma foto do lado do Napoleão e botei, só pra zoar os caras também, você tá entendendo? Eu, particularmente, eu tenho as minhas discordâncias teológicas em relação ao Rosa Cruz e à maçonaria. Agora, vamos separar aqui. Uma coisa é eu discordar da filosofia da coisa. Outra coisa é eu demonizar a pessoa que está ali. É isso que eu estou fazendo a diferença. Senão eu vou colocar... Igual eu falei, Jesus não está em pé de igualdade com Buda. Então, se você falar, Rodrigo, você acha que Buda pode salvar? Não. Você acha que o islamismo está certo? Não. Mas entre falar isso e achar que todo muçulmano é um terrorista, tem um espaço grande. Com certeza. Então aqui eu vou apresentar a minha discordância. Eu não acho que a maçonaria é um sistema legal. Eu não compactuaria com isso. Eu sou total ignorante nisso. Não, fique tranquilo. Real, a minha dúvida é porque o que acontece? E Rosa Cruz não tem nada a ver com maçonaria, viu? Não tem nada. Pelo menos disso eu sei, mas... Parece que a gente falou que é a mesma coisa, mas não é. Não, não. São sistemas... A religião, ela condena total o ateísmo, correto? Tipo, não vai pro céu, tá fudido, e é isso daí. Então, tipo, por que também condena outras religiões? Só porque não segue Jesus Cristo, o Salvador? Então, o que realmente é a Rosa Cruz e a maçonaria? O que elas pregam, já que eles não são ateus? Então, o que dá a entender, às vezes, que é como se fosse time de futebol. Desculpa a comparação, mas parece muito time de futebol. Antes. Eu fiz essa comparação aqui. E dentro da religião, mais times de futebol, tipo série A, tá ligado? Não, e assim, a gente, assim, o Rato tá falando de umas paradas que elas podem parecer, assim, muito separadas do ponto de vista religioso do que você acredita, que é Rosa Cruz, maçonaria, tudo mais. Mas tem uma vertente religiosa que, assim, do jeito, para quem tá de fora, parece ser muito próxima, e eu queria também que tu falasse sobre como é a relação, porque o católico,
ele também acredita em Jesus. Claro. Ele também vê Jesus como o caminho, né? Mas eu imagino que há uma diferença primordial entre a crença... Claro. O católico guarda o domingo, eu guardo o sábado, por exemplo. E só deixando claro, a maçonaria, só para esclarecer que alguém pode confundir, a maçonaria não é uma religião. A maçonaria é uma sociedade secreta. Sim. Não é bem religião, né? O Rosa Cruz já é um segmento religioso. Dá para você ter uma religião e ser maçom, é isso? Dá. Eu conheci, por exemplo, pastores metodistas que eram maçons. Entendi. Na Adventista não dá. Mas algumas igrejas, a Igreja Católica também, pelo menos no passado, não aceitava. Embora que o Dom Pedro I era maçom e era católico. Né? A maçonaria, agora eu não sei se é o século XV ou XVI, depois dá uma gugada aí para me corrigir, ela começou na França. A palavra maçonaria vem de maison em francês é casa. Então, a maçonaria são os que constroem casa, os pedreiros. Por isso que tem aquele... Esqueci o nome daquele negócio. Tem um compasso. Compasso, aquela coisa toda e tal. E tem toda uma questão mística. E assim, como eu discordo da maçonaria, você falou do catolicismo, outras coisas mais. O mundo caiu numa situação, eu vou colocar simples como a Bíblia apresenta. O mundo hoje virou uma bagunça de crenças e tudo mais. Tanto é que o Apocalipse descreve o painel, o mosaico do mundo hoje como sendo a grande Babilônia. A palavra Babilônia é uma corruptela do acadiano, que no hebraico eles chamam de Bavel, no acadiano é Babilu. Babilônia, significa portal dos deuses. Só que na Bíblia, eles trocaram o portal dos deuses por Bavel, que eles falam Babel na Bíblia em português, que significa confusão, confundir, mesclar. Porque na Torre de Babel, todo mundo teve uma confusão. E o Apocalipse, então, de maneira simbólica, fala que o mundo, até a volta de Jesus, vai estar numa grande Babilônia. Mas aí, quando você vai para Apocalipse capítulo 18, tem uma mensagem que diz assim: caiu a grande Babilônia. Isso está em Apocalipse 14 e Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Até que isto aconteça, as pessoas vão estar espalhadas nos mais diferentes crenças. Qual que é o meu papel, então, nesse mosaico? Meu papel é o seguinte: eu, como adventista, tenho que, em primeiro lugar, ter certeza por que eu sou adventista e não maçom, por que eu sou adventista e não mormon, por que eu sou adventista e não católico. Eu tenho que ter essa convicção. Uma vez que eu tenho essa convicção, eu tenho que ter essa convicção sabendo que eu tenho que ter um respeito por você que chegou a uma convicção diferente. E o meu papel é, já que isso para mim é tão importante, eu tenho que testemunhar para você de uma maneira que não te agrida, de uma maneira que não te fira e de uma maneira que respeite se você não concordar comigo. Você está entendendo? Então, eu tenho que testemunhar daquilo que eu acredito. E por que eu testemunho? Por que eu não sou adventista só para mim? Por que eu tenho que falar? Pelo mesmo motivo que eu dei o exemplo aqui dos joguinhos. Pô, se o joguinho foi tão legal, por que você jogou quieto? E por que você teve que falar pro Igor do joguinho? É porque é tão legal que você gosta dele. Você quer que ele experimente? Você achou um Nintendo aí que ninguém sabia que tinha? Pô, cara, você tem que jogar comigo. Então, quer dizer... salvaguardadas as devidas proporções, se o que eu acredito é verdade, pô, Jesus vai voltar, caramba, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Isso é tão importante que eu me sinto como aquela menininha lá naquela praia da Ásia, quando teve o tsunami vindo, que ela saiu gritando para todo mundo na praia. Eu tenho que avisar. Só que Deus tem que me dar sabedoria para, em primeiro lugar, avisar de uma maneira que eu não brinque com esse evangelho, que eu não seja incoerente com aquilo que eu acredito. Porque o que adianta eu vir aqui no Flow hoje? Beleza, gente, não bebo, não. Amanhã o pessoal passa numa danceteria e tá o Rodrigo lá com... Pô, cara, esse cara que foi no Flow, esse cara é um picareta. Aí tudo aquilo que você falou vem à tona. Por quê? As pessoas não estão esperando isso de mim. E eu posso dizer para você, Jesus disse assim, o escândalo virá, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico muito triste. Você usou a palavra triste, eu também estou procurando uma outra mais forte, porque triste ainda é pouco. Decepcionado, magoado. Eu peço a Deus que me dê humildade e unção do Espírito suficiente para eu não ser mais um que quando você fala assim, pô, tem uns caras aí, o nome do Rodrigo passar na sua cabeça. Eu peço a Deus isso, com muita humildade. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou insultar a sua inteligência argumentando o que não é argumentável. Tem muito picareta no evangelho, mas eu garanto para você, eles não são a maioria. Só que uma minoria barulhenta consegue dar aparência de maioria.
É verdade. É verdade. Você está entendendo? Total verdade. Não foram os alemães que mataram os judeus na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas não eram a maioria da Alemanha. Mas a gente pensa que foi a Alemanha. Os alemães mataram os judeus.